E nessa cidade que te acolheu, né, primeiro, qual história te marcou assim profundamente? Tantas histórias, tantas histórias. Eu fui para lá muito crua em servir as pessoas, sabe? Eu não sabia cozinhar em panelas grandes, eu não tinha facilidade de carregar a lata de água na cabeça, né? Aprendeu? Eu tive que aprender. Mas o que me chama muita atenção era servir as pessoas no meio do mato, os leprosos. Então, assim, não, é algo marcante, porque eu volto no tempo. Eu estava conversando com minha sogra esses dias, né? Que ela chegou lá em 91, a minha sogra. Ela foi, então, uma épocas Antes. mais difíceis do que quando eu cheguei, que eu cheguei já Ela, estava difícil. ela pegou a Ela guerra, pegou então, né? muito mais, né? E quando eu cheguei lá, ela ficou muito feliz porque eu fui uma das que ajudava ela a fazer o sopão para a gente levar para as ruas, para os hospitais, os orfanatos e os leprosários. O que me marcava mais é porque eu poderia ir com ela hoje lá no meio do mato, era no meio do mato, os leprosos ficavam no meio do mato porque não tinha lugar para eles viverem, né? E a gente sabia que dentro de um dia ou 2 dias, quando a gente voltasse lá, pelo menos para dar a última refeição, a pessoa já não estava lá. Nossa. E eu lembro, não tinha máscara, não tinha luva, a gente ia com a fé e a coragem e o amor em servir as pessoas. Então, assim, me lembro muito, sabe? Me lembro muito. Primeira vez que eu fui fazer uma visita no hospital, eu fiquei impressionada, porque naquela época era todo mundo no chão, era todo mundo em cima do papelão, eram pessoas tudo misturadas, e eu estava ali, abrindo a boca, colocando a papinha, e outra, que a gente levava sopa e levava papa. Então, nós trabalhávamos tanto que a gente não tinha tempo para preocupar com nada. Eu Ah, ia. e eu? Ah, É. e a minha casa? Ah, e o meu cabelo? Ah, e minha unha? Não, não. Isso tudo era Era secundário. secundário. Aí eu tive que aprender a fazer unha, eu tive que aprender a cortar cabelo. Você ficou expert. Meu marido foi meu primeiro, né, modelo. Deixei cada buraco na cabeça dele, que até hoje ele lembra. Mas depois eu fiquei muito boa, sabe? Eu tive que aprender de tudo. Tive que aprender. Olha, é algo muito marcante, né? Eu tive que aprender artesanato, porque aí eu ia Que para a comunidade legal. ensinar as mulheres soropositivas. Era muito bacana. Que E tipo de você não tinha, artesanato? no caso assim, você não tinha um medo, por exemplo, que você falou que ficou 8 anos, né, sem ao ginecologista. Sim. Em algum momento você não tinha medo lidando com vários doentes? Você não teve medo de se contaminar e levar para sua família de alguma forma? Não, ou você teve uma confiança tão grande, um amor tão grande que isso era... Confiança em Deus e amor nos leva a gente amar incondicionalmente. Então a gente não tem medo, aquele receio, né? Por exemplo, quando eu fui para a comunidade ensinar artesanato, pintura em pano, fazer fuxico e Ai, decorar que legal. blusas. Eu acho Talvez massa isso. tem uma foto minha que a gente fazia capulanas. O que é capulana? Capulana é as roupas que as africanas usam muito para se vestir. Então fazia forros em argolas, em sandálias Que e vendia para a legal. gente destinar o valor para as Comunidade. crianças órfãos que os pais morreram com soropositivos, né? Então assim, eu não tinha aquele medo não, sabe? Acho que quando a gente está assim, com um desejo tão grande de É. servir as pessoas e realizar o nosso sonho, sabe? A gente é destemido. A gente não tem medo, sabe? A gente nem pensa. Até É muita porque coragem É, mesmo. é muita É muita acho que é coragem. uma coragem. coisa muito, é um amor É, muito grande, né? Um propósito muito É. grande no coração é um mesmo para propósito você muito grande. fazer. E quando eu fui vendo, ele falou assim: Mas Thelma, você sabe que as pessoas na comunidade lá são soropositivas? Eu falei: Qual o problema? Cada uma delas vai ter a sua agulha. E conforme ela usar aquela sua agulha, ela vai descartar, ela vai jogar fora. Quando ela voltar a semana que vem, elas vão ter outra agulha. Eu tive Então, também uma assim, experiência de trabalhar com soropositivos. Eu tava com 16 anos na época, né? E, gente, eu olhava especialmente para esse rapaz, que eram 3 pessoas dentro dessa casa, né? Eu não, nem lembrava que ele era. É incrível. Você não lembra. Lógico que, tipo assim, principalmente que ele gostava muito de cozinhar, às vezes ele cortava a mão. Assim, a hora que a gente viu o sangue, a gente ficava meio assim, mas prestava os primeiros socorros e tal. E foi, pra mim, também engrandecedor
participar do projeto na época A gente com ele. aprende, né? A gente aprende a ser mais humano, não é? E o receio que eles têm da gente, né? É. Tipo assim, como que o outro está me vendo? É. Porque eles mesmos geram preconceito. Sim. É muito engraçado. Hoje, graças isso. a Deus, já mudou muito, né? Os medicamentos estão aí, estão dando longa vida para muitos que Qualidade. vêm se tratando, qualidade. Mas há anos atrás, realmente, era muito triste, né? Principalmente, a gente fazia um trabalho nos bairros, na comunidade, porque às vezes a família já não podia vir mais tomar a sopa onde nós estávamos, então a gente ia até a casa. E assim, nem por isso a gente tinha aquele receio, sabe? A gente pegava na mão, abraçava. É lógico, lá em Moçambique, naquela altura, eles sempre pedem exames pra gente, né? Sim, pede, porque a gente tinha um contato diretamente com as pessoas na comunidade, né? Então, uma vez me perguntaram, vem cá, e quando você ia fazer exame, você não ficava apreensiva? Eu falei, não, pra quê? Né? Mas realmente a gente fazia o exame, tanto quando depois fomos para Angola. Para entrar em Angola, você tem que apresentar todos os exames para ver se você era soropositivo ou não. Mas nem por isso a gente ficava apreensivo. Eu acho que é tão bom a gente não ter esses preconceitos, né? A gente olhar as pessoas e sabendo que ela está ali na condição, precisando da nossa ajuda. Então, para que a gente querer estar tão distante se a gente tem que estar ali para amar, dar o que há de melhor, né? Eu costumo dizer, Vanessa, que a gente dá o que a gente tem. É verdade. Então, quando você ama incondicionalmente. Então, você não olha a pessoa, sabe? Você dá. Olha, se eu fosse falar de África, gente, eu tenho muitas saudades. E você teve a oportunidade de voltar Ainda nos não. locais que você morou? Ainda não, ainda você não. deseja isso ainda? Eu sonho. O olho já brilha, pode falar, né? Eu sonho. De vez em quando eu me pego ouvindo músicas moçambicanas, para mim não esquecer um pouco do quanto eu vivi ali, foi muito bom. Eu costumo dizer, eu lembro sempre de África. E eles são um povo muito alegre, né? É um povo amável, é um povo dado, é um povo família. Lá Natal não existe, né? Foi muito engraçado que quando eu cheguei lá, aí eu esperava assim aquela coisa de Natal, não lá. Lá é tratado como o Dia da Família. Então é bem diferente, né? Você vê como que as pessoas lá são família. E você hoje voltaria, por exemplo, para fazer novamente o que você fez? Faria... Ficar um tempo ou só para visitar mesmo? Olha, se eu tivesse de voltar, eu iria e faria tudo e melhor. Porque eu costumo dizer que com o passar dos anos, eu venho aperfeiçoando fazer sempre o melhor em tudo que faço. Então eu faria 100 vezes mais. Com a experiência que hoje eu adquiri, né? Com a maturidade, né? Eu faria muito hoje mais e melhor. Os filhos tudo criado, né? Então não precisa... É verdade. Não tem. E os filhos são apaixonados? Meus filhos são apaixonados por África. São apaixonados. E eles também nunca voltaram? Também não. Tanto que eles, quando eles foram ficando assim, adolescentes, 15, 16 anos, eu falei para eles, sentou eu e meu marido e falou assim, olha filhos, vocês agora podem escolher, você tem o meu pai, que seria meu avô, né, o avô de vocês, você tem os seus avós, se vocês quiserem, vocês podem estudar. Ele falou, pai e mãe, da maneira que nós viemos, só vamos voltar quando vocês voltarem. Que lindo. E realmente, quando nós voltamos, eles voltaram. Então, assim, foi muito bom. Nós somos família. Eu costumo dizer que a família é uma base de uma sociedade, mas ela se torna uma base de uma sociedade quando há estrutura, há um fundamento, né? E quando há fundamento, Thelma, quando há diálogo, quando há respeito, quando há conversa, quando verdadeiramente, quando há amor, quando há compreensão, sabe? Então, foi isso que nos fortaleceu, a gente está lá por 16 anos, né? E eles engajaram junto com você nesses projetos? Os meus filhos, eles amam, tanto que assim que o Rogério assumiu, eu fui fazer ação social, levando cobertores, né, às pessoas nas ruas, os meus filhos iam comigo, por quê? Era o que nós fazíamos lá, gente. A nossa madrugada, eu agasalhava eles. Vamos, filho, agora a gente vai agasalhar e dar a sopa para as pessoas nas ruas. E eles também iam. Então, assim, eles cresceram com isso.
sabe? Os meus filhos, eles aprenderam a dividir a mãe que ele tem com as pessoas. Não, são valores gigantes, né? Nossa, porque igual você falou, isso- veio da sua família, Isso é e bom. de vocês foi levado para os seus filhos, É. né? E E certamente com os certeza filhos vai vão chegar levar nos isso netos. também para o deles. Isso é Então, legado. Isso é lindo, né? Com certeza. Isso é legado. E eu falo assim que a semente, ela fica só na semente, né? Porque ela germina, cresce, É. dá os frutos e geram mais sementes. É. Não, e são valores extraordinários, né? Porque hoje em dia, no mundo de Nossa. hoje, isso é muito raro. É né? verdade. Pessoal, De é ser muito família, egoísta. como você está falando, e ter esses valores, né? De ajudar o próximo, de essa sensibilidade. Isso é muito raro. Esses valores não podem ser furtados. Não. Nós temos que realmente dar. Agora, eu vou falar um pouco por trás de um sorriso, né? Talvez você pergunte assim, será que a Thelma, por detrás de todo esse sorriso, em algum momento de felicidade que ela viveu lá, ela chorou? Eu tive momento de chorar muito. Chorar pela dor do povo. Porque quando você olha para um lugar, um país que tem tudo para crescer, e você vê um povo que não reclama, o povo que E não sofre. reclama é o povo africano. Eles sofrem, mas eles sofrem com alegria, né? Engraçado Eles não isso. reclamam. Eles são verdadeiros por trás de um sorriso, né? Eles são- não reclamam. Gente, Quanta a história. Ali me ensinou muito. Me ensinou muito. Por isso que hoje, em todas as circunstâncias, eu sou feliz. Não é eu estou. Porque estar é um momento. Mas eu sou feliz. Eu aprendi com aquele povo. Ser feliz. Ser feliz no momento difícil. Ser feliz em todas as circunstâncias. E isso, o que retrata você ser feliz? É você valorizar a vida que você tem. Você falar, poxa, talvez eu não tenho tudo, mas eu tenho o suficiente. Então isso já basta para mim. Porque quando você conhece a realidade de um povo que sofreu, vamos dizer assim, por toda a vida, né? O povo africano, o continente africano, e você vê aquele povo sempre feliz. Meu Deus, o que faria eu ser infeliz naquele lugar junto com aquele povo? Se eu estava ali realizando o meu sonho. Então, eu ali encontrei as maiores forças dentro de mim para vencer a saudade da família. Porque às vezes as pessoas falam assim, vem cá, e seus familiares? Quanto tempo você ficou, Thelma, sem vir aqui? Eu vim depois de 8 anos. Ficou 8 anos. Sim. Eu vim depois de E naquela época não 8 existia anos. WhatsApp, não existia ligação de vídeo. Não existia. Provavelmente ligação lá deveria ser muito difícil. Muito difícil, porque- era uma vez ao mês e olhe lá, Nossa. né? Carta não chegava, né? Então, assim, eu vencia a saudade todo dia. Eu chorava com saudade, chorava. Posso imaginar. Chorava com saudade. Chorava porque eu imaginava, poxa, meus irmãos, meu pai, né? Quando é que um dia eu vou vê-lo? Será que eu vou poder vê-lo? Passa um turbilhão de pensamentos, É um né? preço gigante, né? Que você paga para viver Você isso, paga um né? preço. Um preço muito alto. Eu costumo dizer o seguinte, você quer realizar o seu sonho, você tem que pagar Paga o preço. Sim. Paga o preço. Porque o sonho você não sonha dormindo. O sonho você acorda, você sonha acordado. E isso requer de você o quê? Isso é verdade. Sacrifício, trabalho, não é? Muitas das vezes renúncia. E não é só renúncia material, né? Eu Não. acho que o principal é Renúncia de si emocional, mesmo, é a né? renúncia de si mesmo. Ah, eu gosto tanto de falar fator emocional, sabe por quê? Porque eu costumo dizer que quando você deixa as emoções dominar você, você está perdido. É verdade. Você está perdido. Você se torna inimigo de você mesmo. Sabe por É quê? o maior dele. No dia que eu acordava, gente, tinha momentos que eu acordava, não era sempre, com vontade de comer um pastel, gente, E com cadê caldo o de pastel? cana. Ai, era difícil. Aí eu acordava assim, eu falava assim, ai, amor, poxa, que vontade de comer um pastel com caldo de cana. Ele filho? Eu falei, poxa, eu tô com vontade. Nossa, mas eu tô com a saudade. Já pensou se eu fosse naquele dia ficar nutrindo aquela saudade, aquela vontade? Naquele dia eu não ia produzir. Naquele dia eu ia me reprimir, eu ia falar assim, poxa, hoje também eu não quero nem sair. Poxa, o dia tá tão sem graça, nossa. Então, você vê como é que nós precisamos gerenciar as nossas emoções. Total. E da onde surgem as emoções, hein?
Hein, Vanessa? Diz aí, Vanessa. Eu sou uma pessoa muito emotiva. A hora que seu olho encheu de lágrimas, Não, meu olho hoje eu estou sensibilizada. É? Então, assim, eu acho que a emoção, ela é despertada, né? Lógico, com as pessoas que estão perto, mas pelas situações que nós vamos vivenciando, né? Então, eu falo assim, conforme o local, as pessoas e o momento que você está, é despertado dentro de cada indivíduo uma sensação, uma emoção. E as nossas emoções, elas têm capacidade de reverberar no próximo. E isso que a gente tem que tomar cuidado diariamente. Porque se eu estou mal e eu alimento aquele mal dentro de mim, as pessoas que estão próximas de mim tendem a ficar mal também. Sim. Se eu estou bem e eu alimento esse bem, Contagia, né? ele vai contagiando também. Então, assim, eu acredito muito que a emoção, ela surge do local, das pessoas e da situação que a gente está vivendo. Mas cuidado para essas emoções não contaminar o seu coração. O coração, ela é fonte das emoções. A gente ama, a gente se alegra, a gente pode se entristecer. Tudo isso, fator emocional, coração. Não é órgão, não. É pensamento, vontade, desejo. E nós temos que ter habilidades para não deixar sermos gerenciados por fatores emocionais que possam refletir no nosso corpo, no nosso pensamento, no nosso olhar, no nosso ouvir, Então, no nosso falar. por isso que tem uma passagem bíblica que eu gosto muito dela, né? Vigiai e orai. É isso que a gente tem que fazer, vigiar. Todos os dias, todo momento. Não, e vigiar. Essa questão da emoção, ela é muito forte, como você está falando. Vai tudo pro corpo mesmo. Eu sinto isso na pele. Eu sou muito assim. Às vezes eu sofro um pouquinho com a ansiedade e eu vejo o quanto isso me atinge fisicamente. Minhas emoções é como se elas estivessem dominando mesmo. Então isso vem daquela dor no estômago, né? Dá aquele desânimo. Calafrio. É aquela coisa que você não quer sair. Às vezes você quer deitar e você não tem ânimo para sair do lugar, para levantar de uma cadeira, para se mover, para fazer alguma coisa, porque é as emoções. Tá tão assim aflorado, igual a ansiedade, ela é algo muito forte, né? Que hoje atinge muita gente mesmo. Então, eu sinto isso em relação a essas emoções, que você não tem domínio sobre elas, você não tá sabendo administrar, aí elas atingem seu corpo. Então, é muito forte isso. E aí, você até é terapeuta também, né? Como fazer quando isso acontece? Diz aí pra gente. Olha, eu costumo dizer o seguinte, nós somos o que pensamos, né? A Bíblia diz assim, como pensei, sucederá. Então você é o que você pensa. Se você acredita que aquele dia vai ser ruim, que aquele dia nada vai dar certo, pode estar certo, que aquele dia não vai dar nada certo para você. Eu gosto dos meus motivacionais porque eu sou aquilo. Eu levanto de manhã, eu falo com Deus, agradeço a Ele e coloco tudo na mão dele. E eu confesso com a minha boca que aquele dia tudo vai dar certo. Ainda que eu possa ter no percurso algumas dificuldades, mas eu sei que lá na frente tudo vai dar certo. Por que eu gosto de falar com respeito à emoção? Porque, de fato, Ana Paula, muitas pessoas hoje têm sofrido com isso e não estão sabendo lidar. Não estão sabendo lidar. O coração dela realmente é um coração muito propício a filtrar mais as coisas negativas do que as coisas positivas, e é por isso que somatiza no seu corpo. Enquanto você falava aí, né, da ansiedade, é o estômago, né? É o estômago. Por quê? Tem preocupações excessivas. Tem preocupações excessivas. Nós estamos num mundo hoje, cotidiano, que as pessoas já deitam pensando no que vai fazer amanhã. Já levanta hoje, já querendo que tudo já se resolva até o final do dia, sendo que isso, o que vai te acrescentar? Estresse. Muito. Preocupação excessiva, sabe? Olha, ela tá falando aqui, a mão dela tá até suando. Acho que a emoção é minha, Vanessa. Nós precisamos apreciar o que há mais de belo. O ar que respiramos. É de graça. Então, para que você querer sofrer antecipadamente
com coisas que ainda não aconteceram. É por isso que às vezes geram uma certa ansiedade nas pessoas, que as pessoas pensam assim, nossa, isso pode acontecer? Não é que pode acontecer. Viva hoje, ou aqui, ou agora, amanhã é outro dia. O amanhã pertence a quem? A Deus. E isso A na África Deus. com certeza deve ser muito latente, né? Porque todo mundo lá deve falar assim, eu quero sobreviver hoje. Então o que eu preciso fazer é hoje. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Ó, quer ver? O dia que eu tinha que botar o pé na lama mesmo, tirar a sandália, botar o pé na lama, eu uso hoje a expressão botar o pé no chão, é porque muitas das vezes eu ia para a feira e tava chovendo, tava só lama, aí ou você amarrava um saco plástico para andar no meio da lama, Ou você tirava. Então eu preferia tirar mesmo. Era literalmente. Mas para o pé mim na mão. era. Mas aquele dia era o dia mais feliz da minha vida. Por quê? Eu estava vivendo aquele momento, aquele dia, era único. Sim. Talvez você pergunte assim, Thelma, se eu for lá hoje eu vou viver isso? Não, porque hoje Mudou muito, né? entendeu? É outro tempo. É um novo hoje. Você vai ter as suas experiências, com certeza. Mas você não vai ter as que eu tive. E nem eu terei, eu voltando lá hoje, eu não terei as que eu tive há anos atrás. Com certeza não. Então, por isso que eu fazia daquele dia ser o dia mais espetacular da minha vida. Único na minha vida. Por isso que eu trago vivas recordações. Em todos os momentos que eu passei, eu trago como vivas recordações, porque eu aproveitei o máximo. E o coração fica quentinho, né? A hora que você lembra e fala assim, nossa, gente, eu vivi isso, eu tive essa oportunidade. Foi única, foi experiência única. Que se eu passasse hoje, eu passaria muito feliz também, sabe? Nossa, eu faria tudo de novo e melhor. É a oportunidade, né, que você teria de realmente fazer muito melhor, né? Já o que você talvez olhe para trás e fale, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito assim. Ana Paula, eu não penso assim, se eu tivesse, hoje eu faria de novo. Não, porque eu fiz o meu melhor. Fez o melhor. Eu fiz o meu melhor. Né? O que eu fiz ontem, Ana Paula, eu fiz o meu melhor. Uhum. Eu fiz o meu melhor. A oportunidade que eu possa ter amanhã, eu vou fazer o meu melhor, mais ainda. Então, eu não posso ficar olhando para trás. Eu não posso, eu tenho que avançar. Ó, nós já estamos quase no meio do ano. Passou rápido. Já pensou? Se eu for ficar olhando o que eu deixei de fazer, rápido. eu não ando. Eu não vou adiante. Então, assim, eu procuro focar o que está à minha frente e não olho nem para os lados. Nem para os lados. Eu só paro para olhar para os lados quando eu vejo pessoas precisando de minha ajuda. Aí eu paro. Mas é a sua missão. Mas é a minha missão. Eu não gosto de deixar ninguém para trás. Eu saio assim. Hoje eu vou servir, eu não quero deixar ninguém para trás. Então é lógico, eu não vou estar cega para quem está do meu lado aqui, ó, precisando de mim. Mas eu falo que eu estou olhando para frente, adiante, com respeito nos meus objetivos, o que eu quero alcançar, o que eu preciso fazer, o que eu pretendo fazer.